Bom, agora sobre a parametrização das máquinas. Aqui é basicamente o core do sistema, então é muito importante as informações aqui estarem bem preenchidas. Basicamente, toda a tela ela segue um padrão ali parecido, né? O layout é bem parecido, até para não confundir muito o usuário. Então, basicamente, vamos começar aqui criando uma nova máquina. Quando a gente clica aqui em nova máquina, como que vai funcionar? Primeiro a gente vai identificar aquela máquina, colocando um nome para ela, né? Então o nome da máquina que você queira chamar ali, da sua empresa. O código da máquina, também muito importante, um código interno, não é obrigatório, mas é legal ter. O setor, como a gente disse, a gente criou anteriormente um setor, agora a gente vai vincular esse setor, né, nessa máquina. Custos, dimensões e tempos, né? O custo é opcional, é caso a empresa tenha ali um custo apurado, um RKW, por exemplo, e queira colocar um custo hora da máquina, para na hora das paradas, na hora dos indicadores, o custo da máquina também ser levado em consideração e conseguir trazer dados pautados ali realmente no valor monetário perdido ali por tempo ocioso. Dimensão. Então, quando a gente for plotar ali o dashboard, lá o layout 3D da fábrica, a dimensão da máquina será levada em consideração com base nesses valores, né? Então, tem que ser preenchido dessa forma aqui, né? 300, x 400, tudo em centímetros. Tempo de aceitação. O tempo de aceitação é basicamente uma tolerância que o sistema ele vai ali cadastrar para considerar que sua máquina realmente está parada. Então, a máquina ela vai bipando produtos ali que estão sendo produzidos e chega uma hora que ela para, ou ela tem intervalos, por exemplo. Então, basicamente, o tempo de aceitação ali é uma tolerância. Então, por exemplo, desde o último item bipado, eu tenho 60 segundos até eu iniciar de fato uma parada. E o que seria o tempo de microparada? Isso aqui são aquelas paradas pequenininhas que a gente tem no dia a dia e a gente não quer necessariamente justificar, porque muitas vezes é algum ajuste rápido, é ali questão de minutos, 1, 2 minutinhos ali que teve que ajustar alguma coisinha. E aí, às vezes, o operador que está lá na fábrica ficar apontando paradas de 30, 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, não é algo produtivo. Então, a empresa pode cadastrar aqui, por exemplo, 5 minutos que eu quero considerar de microparada. Então, caso o sistema enxergue uma parada menor que 5 minutos, ele vai considerar como uma microparada e não vai pedir para o usuário justificar aquilo. Lógico, essa microparada vai entrar nos cálculos da OE, disponibilidade, né, na parte de eficiência geral, porém, não vai ser preciso justificar aquilo. A parte de integração digital. Aqui, pessoal, basicamente são modelos que a gente disponibiliza para a empresa, modelos 3D das máquinas que a gente tem acesso, tá? Então, que a gente desenvolve internamente o modelo 3D dela e disponibiliza para a empresa. Então, a gente habilita isso para cada empresa que queira utilizar. O IoT, o que seria isso, tá? Basicamente, quando a gente envia o sensor para vocês, ele tem um código, né, que vem já acoplado bem ali na frente dele. Então, basicamente, você vai linkar esse código IoT com a máquina que você está cadastrando. Então, toda a parte de informação do sensor vai vir direcionado para essa máquina. O tipo de máquina será uma produtiva ou auxiliar. Novamente, se você tiver a parte de custos englobada no sistema, aí você vai ter que cadastrar máquinas produtivas, auxiliares. Agora, se não, são todas de fato produtivas. O tipo de processo. Aqui você pode ficar tranquilo, não precisa apontar nada, o próprio sistema faz isso automaticamente a partir da primeira informação que o sensor chegar. Como cada sensor ele tem a sua característica configurada, ele automaticamente já atualiza isso aqui para vocês. A não ser que for ali um apontamento manual, aí vocês já podem colocar com um processo manual também, que o apontamento vai ser vinculado a ser manualmente. Grupo de máquinas, pessoal, isso aqui é muito bacana. O que significa isso? Muitas vezes vocês têm máquinas parecidas dentro da fábrica. Então, o que significa esse grupo? Para algumas partes do sistema, como por exemplo planejamento, às vezes você vai querer fazer um sequenciamento ali e você tem duas máquinas iguais, onde eu poderia ter ali um balanceamento, né, uma distribuição das ordens com base nessas duas máquinas. Então vocês podem vir aqui no maisinho, cadastrar um grupo, né, e vincular esse grupo às máquinas parecidas. Então, sempre que vocês forem planejar uma produção e as máquinas tiverem grupos semelhantes, grupos parecidos, grupos iguais, elas vão levar em consideração essa informação de que eu posso executar aquela operação tanto em uma máquina quanto em outra. E aqui, questão de máquina ativa, você vai colocar, logicamente, porque se ela não estiver ativa, não vai funcionar os dados dos sensores. Voltando aqui para a parte da tabela, tem uma situação muito importante.
Essa setinha aqui laranja, ela significa para você resetar a contagem do sensor. Você só vai utilizar essa informação quando você trocar de sensor por algum motivo. Às vezes deu algum pane no sensor, ou às vezes passou muito tempo e vai trocar para um sensor melhor e tem que trocar o sensor. Então você só clica aqui para ele resetar a contagem do sensor seu para você conseguir colocar outro sensor na sua máquina. Aqui em ações, você também vai ter o gerenciamento de turnos. Isso aqui é muito importante para você conseguir fazer a programação da sua fábrica, né? Saber quando ela tem que rodar. Então, como que funciona? Bom, eu vou pegar um exemplo real e um exemplo bem diferente para a gente já conseguir contemplar tudo aqui. Vamos pensar num turno que inicia das 3 horas da tarde e vai até 1 da manhã do outro dia. Como que você cadastraria esse turno? Vamos pensar que esse turno é o turno 1, equipe 1, né? A lógica aqui é a mesma. Eu vou usar a segunda como referência. Então a equipe 1, ela entra na segunda, da meia-noite até 1 da manhã. Eu vou lá, aqui em intervalo, quando você coloca esse 1 minuto de diferença, ele não considera intervalo, tá? Isso aqui é uma parametrização do sistema. Eu vou lá e adiciono. Porém, essa equipe, ela também roda das 3 até a 1, né? Então aqui eu só coloquei 1 hora de produção. Então eu vou aqui novamente, a entrada deles no mesmo dia, às 15 horas. Caso eles tenham um intervalo, vocês podem colocar um intervalo aqui, vamos colocar 15h20 como referência, vamos colocar 15h40 só para ter um intervalinho ali. E o final deles é 23h59, tá? E aí eu vou lá e adiciono novamente essa equipe aqui, tá? Então aqui eu consegui parametrizar isso também. E aí vocês fazem isso para todas as máquinas de vocês ali, para que a programação consiga seguir isso, ok? Um ponto muito importante, caso vocês tenham às vezes mais intervalos no dia, mais turnos no dia, vocês tenham mais paradas programadas, eu recomendo que vocês vejam um vídeo de paradas programadas, como que ele funciona, porque ele também vai ajudar bastante vocês a entenderem como parametrizar essas paradas, né? Então, às vezes eu tenho um turno de 24 horas, tem muitas paradas, tem muitas reuniões programadas, e ele casa muito bem aqui com a parte de cadastro de horários. Então, também recomendo que vocês vejam esse vídeo.